conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornei seu filho, vesti sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Oh, que alegria mais uma vez poder estar aqui diante de vocês, diante do Senhor, podendo trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana, seu mês, que Deus te abençoe no nome de Jesus, tua casa, tua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos no nome de Jesus. Essa música que a gente acabou de ouvir aí, ela resume muito bem o que vai ser a mensagem de hoje, né? Deus, ele não desiste da gente. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é amor. Ele é paciência. Deus, ele é sábio. Deus, ele sabe fazer. Ele não esquece dos seus filhos, das suas criaturas. Deus, ele olha para todos. Deus, ele não desiste de ninguém. E esse louvor fala, né? Enquanto nós vagamos mundo afora, né? Ele estava ali, né? Nós estávamos longe, ele sempre perto, né? Nós o rejeitamos e recebemos afeto. A gente se sentiu sozinho e ele nos tornou seu filho. E eu posso falar porque isso é o retrato da minha vida. Eu vaguei durante 41 anos longe do Senhor e mesmo hoje eu consigo compreender que Ele nunca me abandonou, né? Não era nem para eu estar aqui falando com vocês nesse momento, era para eu já realmente estar 7 palmos debaixo da terra, mas Deus me livrou, Deus me guardou, Deus cuidou de mim, porque Ele nunca me abandonou. Mesmo eu rejeitando, mesmo eu vivendo os prazeres do mundo, os prazeres da carne, mesmo eu vivendo aquilo que eu achava que me dava prazer, que era bom para mim, estando longe da presença do Senhor, estando distante da presença do Senhor, Ele nunca me abandonou. E essa mensagem, né, esse é o tema da mensagem de hoje, é esse. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te esqueceu. Ele não está longe de você. E essa mensagem, essa palavra vai provar isso. E eu tenho certeza que ao final desta mensagem, ao final desse vídeo, você olhará para dentro de você, para a sua vida de uma outra maneira. E olhará para Deus de uma outra maneira. No nome de Jesus. Para a gente
iniciar essa mensagem, o texto que vai nos guiar é o texto que está lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 22, os versículos de 60 a 62. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse texto aqui, ele fala da traição de Pedro, né? Pedro negando Jesus 3 vezes. Versículos antes, quando Jesus fala que vai morrer, né, para onde Jesus vai, Pedro fala que não abandonará, que Pedro irá com Jesus até a morte, que ele está preparado para morrer pelo Senhor, e o Senhor fala para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? E aconteceu. E quando Pedro lembrou dessa palavra, ele chorou, ele se entristeceu, e fugiu dali, né? E correu dali. Então, a gente vê aqui Pedro abandonando Jesus, né? Pedro realmente negando Jesus e abandonando Jesus. Quantos de nós, né? Quantos de vocês aí? Eu ainda não. Porque aqui a gente vê um Pedro que já teve um encontro com Jesus lá na praia, quando Jesus teve um encontro com Pedro e chamou Pedro para segui-lo, e disse para Pedro: a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de almas. Ali Pedro teve um encontro com Jesus, abandonou tudo e começou a seguir Jesus, né? Mas depois de 3 anos, 3 anos e meio, Pedro nega Jesus. Quantos de nós não tiveram essa atitude como Pedro? Tiveram um encontro com Jesus, resolveram seguir Jesus e no meio do caminho abandonam. Quantos de nós? Então, vamos refletir nessa mensagem, vamos refletir, vamos meditar nessa palavra, sempre se baseando na Bíblia, nunca fugindo. Meu irmão, nunca fuja da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que vem te trazer alguma doutrina que esteja fora da Bíblia, sai fora você. Tudo aquilo que vem te ensinar que não está condizente com a palavra do Senhor, dá linha, abandona, não serve. Agora, se te trouxerem algo que está baseado nas Sagradas Escrituras, pondere, né? Medite, tenha discernimento espiritual para ver se aquilo pode realmente ser um ensinamento para você. Está baseado na Bíblia? Vamos meditar, vamos realmente refletir. Não tem nada a ver com a Sagrada Escritura, sai fora. Sai fora. Então, vamos meditar nessa palavra de acordo com as Sagradas Escrituras. Aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa. O que seria um encontro verdadeiro? 4 passos aqui. Primeiro, decisão de mudança. Então, aquele momento que você vê que aquilo que você está vivendo não dá mais, né? Foi o que aconteceu comigo. A vida que eu levava, quando eu me vi no fundo do poço, eu falei: não dá mais, Senhor, não consigo mais, não dá mais para mim, eu preciso de mudança, eu não consigo, e eu não sei o que fazer. Eu entrego para ti porque eu não sei o que fazer. Então, isso é uma decisão de mudança. Ali eu decidi realmente que eu queria uma mudança de vida, né? E essa mudança de vida, ela tem que vir aliada com um arrependimento genuíno. Você tem que realmente se arrepender daquilo que você vivia, daquilo que você vive. Você tem que se arrepender disso que você vive. Tem que ser um arrependimento genuíno, que vem realmente do fundo do coração. Não pode ser um remorso. Existe diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento é quando você nunca mais volta a fazer aquilo que você fazia. E remorso, você tem aquele sentimento momentâneo de que você errou, mas você volta a fazer.
O arrependimento tem que ser genuíno. Você não pode voltar mais às práticas daquilo que você fazia. Terceiro, você precisa de uma oração sincera. Realmente, tendo essa decisão e esse arrependimento, você tem que realmente orar, entregar para Jesus com sinceridade. Dá o controle para ele da sua vida. Entrega, tira a mão, abandona tudo aquilo que estava na sua mão e entrega para ele em cima de uma oração. Sabe? Ajoelha, cai ali no chão, aos pés de Jesus, chora. Tudo que você precisa fazer, faça, entregando para Jesus em uma oração sincera. 4, negar-se a si mesmo. Se entregar completamente ao senhorio de Jesus e segui-lo. E aí isso tudo vem, né? Você realmente ali na oração, né? Depois de uma decisão de mudança, de um arrependimento genuíno, você está ali orando e você vai realmente se entregar por inteiro para Jesus. Né? Você vai se entregar, você vai negar a si mesmo. Aquilo aquilo que te guiava, que vinha de você, acabou, passa a não existir mais. Você, a partir desse momento, você entrega tudo para Jesus. O comando da sua vida é dele e agora você vai seguir os ensinamentos de Jesus, seguir as ordenanças de Jesus, pegar na mão dele e deixar ele te guiar. E Pedro, com certeza, passou por essas 4 etapas. Não tenha dúvidas disso, que Pedro passou por tudo isso. Mas depois dessa passagem, que lemos no Evangelho de Lucas, onde Pedro nega Jesus 3 vezes, não veremos mais falar sobre ele, sobre Pedro. A Bíblia só voltará a mencioná-lo após a ressurreição de Jesus, quando ele e os outros discípulos estavam reunidos em uma casa, escondidos com medo dos soldados romanos, e depois disso vemos Pedro voltando para a sua antiga vida de pescador de peixes, assim como acontece hoje em dia. Mesmo depois de Jesus afirmar a ele que nunca mais seria um pescador de peixes e sim de almas. E aí, o que isso quer dizer, né? Quando realmente a gente abandona a fé, a gente tem aquele encontro com Jesus, né? Tudo aquilo que eu citei no slide passado, de um arrependimento, de uma decisão, de uma entrega, de oração, né? E você começa a caminhar, passando agora a viver uma vida de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Jesus tem para você, e de repente você cai, de repente você, por alguma circunstância, você abandona, e você volta às suas práticas antigas, né? Você voltou a praticar aquilo que fazia antes do encontro verdadeiro com Jesus. Aqui mostra a história de Pedro. Né? Pedro seguiu Jesus, Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio. Pedro realizou sinais, Pedro curou, né? E aí, por uma circunstância da vida, ali do que aconteceu ali, Pedro negou Jesus, Pedro caiu e Pedro abandonou. E voltou às práticas antigas, né? Voltou ao que ele era antes de conhecer Jesus, né? Voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Mesmo depois de Jesus falando para ele que ele não faria mais aquilo, né? Que ele não seria mais pescador de peixes, e sim de almas. Quantos de nós não iniciaram uma caminhada com Jesus, realmente começando uma obra, começando um ministério, e devido a algumas circunstâncias, caem, né? Abandonam a fé, abandonam Jesus e volta para as práticas antigas. Quantos de nós, né? Pedro andou com Jesus por mais ou menos 3 anos e meio. Imaginem a quantidade de sinais e maravilhas que ele presenciou ao lado do mestre. Olha só. Fora os que são mencionados na Bíblia, né? Então, assim, aqui vou citar alguns, né? Alguns sinais. Quantos enfermos Pedro viu Jesus curar? O milagre da multiplicação dos pães foram feitos por 2 vezes. Pedro viu a água se transformar em vinho. Pedro viu e andou sobre as águas com Jesus. Deixa eu ver aqui mais alguns sinais.
Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro. Lázaro já estava morto há vários dias. Lázaro fedia, já estava em decomposição o corpo de Lázaro. E Pedro viu Lázaro ressuscitar, Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, uma menininha de 12 anos que havia morrido. Pedro viu Jesus curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. Há 18 anos, essa mulher sangrava, se eu não me engano, 32 anos, 18 anos, não me lembro agora qual a data, acho que 32 anos, não sei, perdão, a minha ignorância, não lembro quantos anos, mas Pedro viu Jesus curar, né? E esses foram alguns, porque a própria Bíblia que nos diz, olha só o que a Bíblia nos diz, lá em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, olha só, fora esses que eu citei, esses milagres, esses sinais e maravilhas que Pedro viu Jesus fazer, existem outros que vão estar nos relatando aqui, que muitos outros, que se fosse para escrever, não daria conta. Então, olha o que Pedro viu Jesus fazer. Olha quantas maravilhas Pedro viu Jesus fazer. Meu irmão, para pensar. Para pensar você. Se fosse Pedro, se tivesse andado com Jesus e visto tudo isso, cara, como que uma pessoa consegue abandonar? Como que uma pessoa consegue negar um ser tão poderoso? Um homem tão com tanto poder? Né? Como? Por que esse slide ficou pequenininho assim? Sempre as desconfigurações dos slides. Jesus amado, sempre tem que ter um para dar uma... Vamos lá, que dá para ler. E assim como aconteceu com Pedro, aconteceu também com inúmeros cristãos no decorrer dos séculos, e acontece ainda hoje com os cristãos contemporâneos, ou seja, com os cristãos da atualidade. Acontece ainda o que aconteceu com Pedro, ou seja, negar Jesus, né? Caminhar com Jesus, mas negar ele num momento assim, de pressão, né? Buscamos uma vida íntima com o Senhor, caminhando com ele, presenciando milagres, sinais e maravilhas, mas por algum motivo abandonamos a nossa caminhada de fé. Mas me permita te falar uma coisa. Se você se encontra nesse momento de abandono da fé, uma hora ou outra o galo vai cantar. E quando isso acontecer, você vai se deparar com Jesus olhando fixamente nos teus olhos. E aquele choro amargo, aquela lágrima quente descerá pelo seu rosto. Então, o que é esse galo cantar? É você ter o desconfiômetro. Às vezes você está caminhando aí, você caiu, você abandonou a fé, você abandonou Jesus, e para você, ainda o galo não cantou. O galo não cantou ainda. Você está negando Jesus aí você negou Jesus duas, e você está de boa, porque o Pedro, quando negou a primeira e a segunda, estava de boa. Ele negou a primeira, foi para um lado, negou a segunda, foi para o outro lado, como, né, estava tudo de boa, ele não lembrou de nada. Ele estava vivendo a situação ali. Mas, de repente, ele nega a terceira e o galo canta. E aí ele tem um estalo, tem um desconfiômetro. Ele cai em si, né? E aí ele vê realmente as consequências da sua atitude. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã. Se você está aí nesse momento de negação, uma hora o galo vai cantar. Pode ser agora com essa mensagem. Pode ser agora com esta palavra que o galo cantou e você negou 3 vezes Jesus. Ei, Jesus, ele está olhando para você. Ele não esquece de você. E o olhar dele, olha só, aqui, né? Neste momento, o diabo irá te acusar de todas as formas possíveis, dizendo que você é um perdedor, traidor e que Deus te abandonou. Mas entenda,
Eu ia falar isso no slide anterior. O olhar de Jesus para você nunca será de acusação, mas sim de amor. Pois assim como ele já sabia como Pedro agiria, ele também sabia como você agiria. E pode ter certeza que, seja como for, esteja onde você estiver, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para te levantar. Ela nunca se encolherá. Então, você está num momento aí, você pode estar num momento aí que o diabo vai enganar você de todas as formas. Porque o que o diabo quer é tirar você do caminho. O que o diabo quer me tirar, é te tirar do caminho, é tirar o cristão do caminho. É o que ele quer. É o que ele quer. E ele sabe fazer isso. Ele tem poder para isso. Ele tem as artimanhas dele para isso. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele conhece o ser humano antes mesmo do ser humano ser criado. Antes do ser humano ser criado, o diabo já estava na Terra. Então, quando o Deus criou o ser humano, o diabo ficou ainda mais enciumado, né? Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, e Deus deu o poder de toda a terra para o homem. O diabo ali se enciumou, e a partir daquele momento, o plano do inimigo, de Satanás, é realmente tirar o homem da presença de Deus, arrancar o homem dos caminhos do Senhor. Esse é o objetivo principal do inimigo. E levar esse homem, levar o ser humano junto com ele para o inferno, porque ele sabe que ele já está condenado. Então ele quer levar as pessoas para o inferno. E ele vai te acusar. Ele vai lançar setas na sua mente para que você realmente acredite que você é um perdedor, que você é um traidor, que Deus te abandonou. Ele vai fazer isso. Mas lembre-se que Jesus está te olhando. Jesus, ele está com você. Ele está olhando para você. A mãozinha de Jesus aí, ó, nessa imagem. Ele está com os braços estendidos. Ei, olha para cima, não olha para baixo, não. Olha para cima, que você vai encontrar as mãos de Jesus estendidas. A palavra do Senhor diz que o braço dele jamais se encolherá. Deixa eu procurar aqui qual que é a passagem que eu não coloquei no slide, que fala sobre isso. Que as mãos do Senhor jamais se encolherão. Aqui. Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o texto continua aqui: nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, ele não é surdo, ele vai te ouvir, se você clamar. E a mão dele não está encolhida, que não possa te salvar. Então, não deixa o inimigo te enganar, lançando setas, dizendo para você que você não pode, que você não consegue. Não, não, não. Olha para cima, que você vai encontrar as mãos de Jesus estendidas para te salvar. Então, volte-se novamente para Jesus e agora trabalhe diligentemente e diariamente a sua santidade. Vigie, porque o inimigo está ao derredor esperando para te devorar. E se você ficou novamente de pé, cuide-se para que não caia. Liberte-se diariamente de si mesmo, matando a carne, e encha-se das coisas de Deus, fortalecendo assim o seu espírito. Pois é com a maturidade espiritual que você edificará sobre a rocha a sua casa e a sua caminhada de fé. Então, eu queria chegar, né, nesse ponto, né? O que pode acontecer para que alguém comece uma caminhada com Jesus e caminhe em tempos com Jesus, vejam coisas acontecer, e de repente algo faz com que essa pessoa abandone? Eu creio muito que o que leva a um cristão realmente a abandonar isso é a falta de busca, é a falta de aprendizado.
talvez por soberba, eu não estou julgando aqui, tá? Mas quanto mais maturidade espiritual você busca, quanto mais sabedoria você busca adquirir, sabedoria e maturidade espiritual, mais difícil fica do diabo te derrubar. Então, eu creio que as pessoas que têm uma entrega verdadeira, têm uma conversão verdadeira, né, tem ali um momento inicial com Jesus, tem uma caminhada com Jesus, faz coisas, realiza obras, mas cai. Eu tenho pouco tempo de cristianismo, tenho pouco tempo de caminhada, mas nesse pouco tempo, 3 anos e meio, eu já presenciei, eu já tive conhecimento de pessoas que caíram, né? Pessoas que eu conheço, inclusive. E eu creio que é a falta da busca, a falta do conhecimento, buscar o conhecimento, né? Talvez por preguiça, talvez por achar que é incapaz, né? Ou por outras situações. E essa pessoa ela fica vulnerável, porque ela não ganha maturidade espiritual. Ela fica engatinhando como uma criança, ela não firma as pernas, né? E começa a andar como um adulto, maduro. Ela ainda caminha como criança engatinhando. Por quê? Porque ela não amadurece, não busca maturidade. E essa maturidade ela tem que vir diariamente, ela tem que vir no dia a dia, na sua busca. Você precisa buscar, você precisa se entregar, você precisa buscar a sua santidade, né? A sua santificação, ou seja, você precisa realmente ter uma vida separada para Deus e se encher das coisas de Deus. Se você der espaço para que as coisas do mundo entrem, mesmo que for a conta-gotas, uma hora vai estar cheio o pote aí. Então, não dá para ter uma vida dividida. Não dá, você precisa ser único e exclusivo do Senhor. E isso você tem que buscar no seu dia a dia. Você tem que buscar essa maturidade espiritual. Você tem que buscar essa intimidade com o Senhor. Você tem que buscar esse alimento sólido. Você tem que realmente ser um caçador do conhecimento. Você tem que ser um caçador da sabedoria. Você tem que ir atrás. Você não pode ficar esperando cair no teu colo. Você não pode ficar esperando vir mastigadinho de outras pessoas. Você tem que ir atrás, você tem que ir à luta. É só assim que você vai adquirir maturidade espiritual. E posso falar para você, vai ficar difícil do diabo te derrubar. Vai ficar difícil das circunstâncias te tirar do caminho. E como terminou a história de Pedro, se você quiser saber mais, leia a sua Bíblia e ela te contará com todos os detalhes. Mas, depois de tudo isso aí, eu posso falar para você que Pedro teve um arrependimento ali, realmente olhou para Jesus, estendeu as mãos, Jesus estendeu as mãos para ele e Jesus restaurou, né, a fé de Pedro, restaurou a vida de Pedro no Evangelho, e depois disso, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e a primeira pregação de Pedro, ele mais ou menos 3.000 almas se converteram, né? Pedro tem a passagem que Pedro olha para o paralítico pedindo esmola e olha bem nos olhos dele e fala assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e ande em nome de Jesus o Nazareno. Então, ali Pedro curou aquele paralítico voltou a andar. Fora muitos outros sinais, muitas outras maravilhas que Pedro realizou sob a autoridade do nome de Jesus. Então, a vida de Pedro foi restaurada, a fé de Pedro foi restaurada, a caminhada dele voltou aos prumos, né, no Evangelho, e ali ele se encheu, e ali ele ganhou maturidade, se encheu do Espírito Santo, e Pedro foi o apóstolo que foi, né, poderoso em palavras, poderoso em obras, graças a Jesus, graças a Deus, né. Então, que com essa mensagem a sua vida possa ser semelhante
a vida do apóstolo Pedro. Se você está aí caído, se você está desviado, se você abandonou os caminhos do Senhor por algum motivo, por alguma circunstância, olhe para essa história de Pedro, né? Tanto como no começo, como na metade, mas principalmente como no seu final. Né? Pedro começou caminhando com o Senhor, né? Firme e forte ali. Na metade da sua caminhada ele caiu, abandonou, negou Jesus, mas no final ele foi o grande apóstolo Pedro, né? O grande pregador Pedro, aquele que trouxe, né? Ajudou a fundar a igreja, né? Ele foi um dos fundadores ali da igreja, um dos pais da igreja, né? Propagador do evangelho. Se não fosse também por Pedro, nós não estaríamos recebendo esta mensagem hoje, né? Nem eu, nem você. Então, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que eu quero te falar, busque, né? Primeira coisa não, para a gente concluir, né? Busque crescer espiritualmente. Busque maturidade espiritual. Busque dia após dia a presença do Senhor. Busque, 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 busque. Porque a palavra diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta será aberta. Não negligencie o evangelho. Não faça de qualquer jeito. Para que você não fique vulnerável ao inimigo, porque ele sabe fazer, e ele vai te passar uma rasteira, ele vai buscar de todas e diversas e inúmeras, infinitas maneiras de tirar você da caminhada com o Senhor, e se você não tiver fortalecido espiritualmente, com certeza você vai cair, que foi o que aconteceu com Pedro, ali ele não estava fortalecido espiritualmente, por isso ele caiu, por isso ele negou, por isso ele voltou às práticas antigas dele. Antes de conhecer Jesus, ele voltou a ser o Pedro que ele era antes, né? E só depois, quando ele entendeu, quando ele realmente olhou para o Senhor, estendeu as mãos do Senhor, levantou ele foi cheio do Espírito Santo e aí ele fez o que fez, né? Então, maturidade espiritual. Você precisa buscar maturidade espiritual para que você não fique vulnerável ao Senhor. E lembre-se, independente da sua situação, Jesus ele está ali, sempre presente, com as mãos estendidas. A mão de Jesus não está encolhida. Então, se você estiver nesse momento agora, vendo esse vídeo, e estiver aí, mesmo que você não tenha forças, olha para cima que você vai conseguir enxergar Jesus olhando para você, fitando os olhos para você com amor. Ele vai estender a mão para você. Ele vai te estender a mão. E vai te levantar, te reerguer, no nome de Jesus. Amém? Bom, é isso. Eu creio que foi poderosa essa mensagem. Eu creio que você que está ouvindo, e você que não conhece, você que nunca teve uma caminhada com o Senhor e está aí prostrado, derrubado, né? Se sentindo perdedor, querendo fazer besteira, querendo tirar a própria vida, ou não sei, está no fundo do poço e não conhece Jesus, ei, a mão de Jesus está também estendida para você. Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. Ele está olhando para você. Olha para cima. Olha para cima. Dá uma olhadinha nos olhos dele de amor olhando para você, meu irmão. Estende a mão, que ele vai fortalecer as suas pernas. Ele vai fortalecer a sua caminhada. Entrega a sua vida para Jesus. Só ele pode te livrar disso aí que você está passando. Só Jesus pode. Ei, só Jesus pode. Nenhum ser humano, nenhuma coisa, nada pode livrar você, pode salvar a tua vida. Nada, a não ser Jesus. Entrega a sua vida para ele. Você vai ver a sua história ser mudada. Você vai ver a sua história mudar. A minha história mudou. E tem mudado. Jesus tem feito maravilhas na minha vida. E eu não canso de buscar. Eu não me contento com o que eu tive ontem com ele. Eu quero mais hoje. E amanhã eu quero mais do que eu tive hoje. Todos os dias eu busco. Todos os dias eu busco. E todos os dias eu busco. Que você possa também buscar todos os dias a presença do Senhor na sua vida, crescendo
em maturidade espiritual, para que o inimigo não venha passar uma rasteira em você e te derrubar. Amém? Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.